Alô, amigos do @canal Varal. Eu sou Silvio Roberto e hoje eu vou trazer uma mensagem positiva para você. Eu vou entrar na seara do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei, é a Lei 8078, de 11 de setembro de 1990, que trouxe vários benefícios para o consumidor. O Código do Consumidor é o seu canal de defesa quando você tem problemas entre consumidor e fornecedor. Ela foi criada na Constituição Federal de 1988, conforme artigo 170, inciso 5. E ela também está no artigo 40 das disposições transitórias, que está lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele é aquele que vai trazer o benefício com a sua insegurança na sua compra. Quando você faz uma compra na internet, quando você contrata uma internet, porque a internet é um bem imaterial. Você não vê, mas ele existe. E quando você entra nessa questão de consumidor e fornecedor, o consumidor é a parte mais frágil da relação de consumo. Porque o consumidor vai estar sempre sofrendo as consequências do mau fornecedor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz vários benefícios, várias coisas boas, coisas maravilhosas que antes você não tinha para quem reclamar. O Código de vou dizer aqui algumas coisas importantes dentro do Código do Consumidor que você é beneficiado. Por exemplo, a proteção contratual. Se você firmou um contrato entre as partes, consumidor e fornecedor, tem que ser cumprido. Fora disso, você tem o direito de buscar uma instituição que nem o PROCON, que é uma instituição seríssima. O PROCON é uma instituição seríssima e você tem que correr atrás dos seus direitos. A proteção à vida e à saúde. Se o seu convênio de saúde não está cumprindo aquilo que está no contrato, você também pode buscar o PROCON. Também o PROCON, ele pratica a educação do consumo quando ele exige que o fornecedor cumpra as regras que estão dentro do Código de Defesa do Consumidor. Ele é obrigado a seguir as regras, como precificação, a facilidade, tudo que haja entre, por exemplo, um lojista e você que está comprando, você tem que sentir a facilidade no acesso às mercadorias que eles estão se disponibilizando para vender para você. Também contra a proteção contra a publicidade enganosa. Muitas vezes você aí compra um material, compra alguma coisa e aquilo lá não está de acordo com o que você viu. Você chegou lá na gôndola, você pegou um produto, você vai passar no caixa, já é outro preço. Então, ou também aqueles cartazes que ficam lá na frente, que são muitos de enganar, que te engana, que te coloca você numa situação inferior. Também direito à indenização quando você sofre coisas, assédio moral, um monte de coisa que complica, que deixa você abatido moralmente, você pode recorrer também. É um direito seu. A liberdade de escolha e serviços e produtos que antigamente nós não tínhamos. Hoje nós temos essa liberdade. E também a facilitação de defesa dos seus direitos. Por isso que eu recomendo você, procure sempre o PROCON da sua cidade, que é o órgão máximo. O PROCON é uma maravilha. Eu falei aqui e repito, eu fiquei 10 anos como diretor de um PROCON. E eu sei o quanto é essa defesa que o PROCON faz, né? Mas para lembrar mais algumas coisas, eu queria aqui também dizer para você que o Código do Consumidor, se você for ver, o que ele faz? Ele dispõe sobre a proteção do consumidor e outras providências. Tudo isso está lá dentro do Código. Mas eu queria ler aqui uma frase da Cláudia Lima Marques, que foi uma das escritoras da Lei do Consumidor, que ela fala assim: o Código significa um conjunto sistemático e logicamente ordenado de normas jurídicas, guiadas por uma ideia básica. No caso da defesa do consumidor, é a defesa de um grupo específico de pessoas que são os consumidores, e essa linha básica que une matérias tão diversas que acontecem na relação de consumo. Quando você faz uma reclamação no PROCON,
o agente que está respondendo por você, ele é seu advogado, ele que vai te defender nesta causa. Ele vai notificar o fornecedor vai responder. Se ele não concordar, ele vai marcar uma audiência entre ele, o fornecedor e você, que é o consumidor. E todas as partes vão chegar num acordo onde será feita uma ata. E esta ata, em não concordância, quando o PROCON não concorda e o fornecedor vem com desculpa, com algumas outras coisas que não competem, que não estão dentro do quadro específico reclamado, o agente ou o diretor do PROCON, o agente do PROCON vai encaminhar isso para o Juizado Especial Civil. Lá o Juizado Especial Civil vai notificar novamente o fornecedor e você vai no fórum junto com o representante do fórum e vai tentar renegociar de novo aquilo que não foi aceito dentro do PROCON. Assim sendo, não acontecendo novamente, você pode pegar aqueles documentos, os documentos do PROCON e encaminhar para a justiça através de um advogado pela ordem dos advogados e também arrumar uma defesa e você pode ingressar com uma ação contra. Portanto, busque os seus direitos, acompanhe tudo aquilo que é seu, não deixe passar, porque nós estamos vivendo situações que nem bancos, por exemplo, a parte de telefonia, tudo isso envolve uma questão de relação de consumo. Eu recomendo aqui que você busque o PROCON da sua cidade. Sempre vai ter lá na sua cidade ou na vizinha cidade um representante do PROCON que ele tem a capacidade, ele é uma pessoa especializada em fazer a sua defesa. Assim sendo, eu falo para você que você não deve jogar fora aquilo que você tem, que é um seu direito primordial. Nós temos que se sentir bem quando existe uma relação de consumo. Assim sendo, eu agradeço a você, agradeço a você que tem acompanhado o canal Varal. Eu agradeço por tudo que você tem feito e que Deus abençoe todos nós. Procure sempre um PROCON.